Meu Deus, caiu aqui. Agora como achar toda a turma que estava assistindo? Essa vai ser a missão. O Facebook está criando um público, diz ele. Bom, conforme a galera vai voltando, a gente vai falando, né? Então, aconteceu alguma coisa, não sei o que aconteceu, acho que o Skype tocou aqui e aí me derrubou. Mas de qualquer jeito, vamos continuar. A gente estava falando, então, tinha uma série de perguntas que eu não vou conseguir responder, né? Porque as pessoas já não estão mais aqui, nem tem as perguntas mais aqui. Mas de qualquer jeito, eu queria contar o segundo caos da noite, né? E a pergunta, na verdade, desse segundo caos é: para que serve uma avaliação neuropsicológica, né? Isso é uma coisa tão importante e tão fundamental e a gente às vezes não sabe responder essa pergunta, né? Acho que aqui já falei um pouquinho antes o que eu acho que serve uma avaliação neuropsicológica, mas vale a pena contar esse caos rapidinho, assim. Um dia, alguns alunos e algumas alunas que eu conhecia me contaram que tiveram uma aula com um professor, um psiquiatra, sobre avaliação do TDAH, neuropsicologia do TDAH. E esse professor deu uma super aula, era um médico super conhecido e tal, e ele deu uma aula assim que a galera babou, ficou completamente apaixonada pela aula dele, nossa, genial, como assim, né, aquela coisa. E no fim, alguma dessas alunas levantou a mão e falou: professor, queria te fazer uma pergunta. Você explicou o funcionamento do TDAH, o senhor explicou todas as principais dificuldades, enfim. Eu queria entender uma coisa. Qual é a quantidade de pacientes com TDAH que o senhor indica avaliação neuropsicológica, né? E aí esse psiquiatra que estava dando a aula olhou para as pacientes e falou: olha, nunca encaminhei nenhum paciente com TDAH para neuropsicólogo nenhum. Eu lá acho que a Mônica está falando que o pessoal ainda está na outra. Avisa aí, Mônica, por favor. Então, diz as meninas que elas perguntaram, né? Ele disse que nunca havia encaminhado paciente para nenhum neuropsicólogo. E as meninas ouviram isso e pensaram o seguinte: como assim? A gente está pagando uma especialização ultra cara, era uma especialização de R$750 aqui em São Paulo. A gente está pagando a especialização mais cara de neuropsicologia. E esse professor, que é um médico, um psiquiatra, que vem dar aula sobre neuropsicologia e TDAH, esse cara vem falar que nunca encaminhou um paciente para avaliação neuropsicológica. Então, quando elas me contaram isso, E aí falaram isso e eu perguntei: mas por que ele não encaminha, né? E ele disse: porque não precisa de um neuropsicólogo para fechar diagnóstico de TDAH. E elas me falavam: que absurdo, a gente tá pagando tão caro, não sei o que. E aí eu olhei e falei: olha, eu vou ser lá muito sincero na minha visão, né? Se você acha que ser neuropsicólogo é ajudar médico a fechar diagnóstico, né? Se você acha que o papel da avaliação neuropsicológica é fechar diagnóstico, então acho que você está olhando pelo prisma errado. Bom, possivelmente seja uma das funções do neuropsicólogo ajudar a fechar diagnóstico. E mesmo dentro da avaliação neuropsicológica, talvez seja uma das funçõezinhas da avaliação neuropsicológica ajudar no fechamento de um diagnóstico, né? E aí elas ficaram meio que chocadas olhando para mim e falando assim: então você tá junto com o médico? Você acredita no psiquiatra? Eu falei: não, eu acho que ele tá olhando pro lado errado também. Mas deixa eu explicar um pouquinho o que eu penso, né? E aí, por coincidência, acho que foi um ano antes até, eu tinha lido um artigo que foi indicado até pelo professor Vitor Hassi para mim, um artigo de 2012 que se chamava O Papel da Avaliação Neuropsicológica na compreensão funcional dos pacientes com TDAH, de crianças com TDAH.
traduzindo em miúdos, né? Como que a avaliação neuropsicológica ajuda na compreensão das dificuldades de vida real de um paciente, né? E aí esse artigo, ele é um artigo lindo de ler, assim, talvez um dos que eu mais gostei de ler na minha vida. Ele fala: a avaliação neuropsicológica serve, para conhecer os perfis de dificuldades do paciente, né? Então não é só para dizer o que está ruim, mas todos os perfis, dificuldades emocionais, sociais, comportamentais, cognitivas, familiares, enfim. 2, conhecer os pontos fortes comportamentais. Que estratégias, apoios, habilidades que essa criança tem. 3, qual que vai ser o prognóstico do caso, né? Porque se a gente está falando de um TDAH com altas habilidades, QI mediano é uma coisa, TDAH com QI superior é outra, TDAH com QI rebaixado é outra, TDAH com comorbidades é uma coisa, TDAH sem comorbidades é outra, né? Que é muito raro, inclusive. Então, prognóstico, orientação para terapia, fazer diagnóstico diferencial, né? Até estava falando com uma amiga fono que agora tudo é TEA, tudo é autismo, né? Qualquer distúrbio de comunicação com dificuldades sociais, a gente já está falando de autista, né? Então fazer o diagnóstico diferencial, avaliar o QI, né? Por mais que a gente às vezes acaba achando que o QI não é tão relevante, e ele é menos relevante do que se tenta vender que ele é, mas o QI é muito relevante na reabilitação, principalmente para a gente pensar nas estratégias. Se o paciente vai ou não... qual é a palavra certa? Se o paciente vai ou não engajar nas estratégias. Se o cara tem um QI alto, ele engaja muito mais. Se ele tem um QI rebaixado, ele engaja muito menos, né? Depois, avaliar, como eu já tinha falado antes, mas agora nessa contagem do artigo, né? Avaliar a vida real, a queixa, o impacto. Depois fazer uma análise funcional, né? Então saber quais antecedentes e consequências comportamentais estão presentes, que estão mantendo, tirando, reforçando, punindo, enfim. E, sem dúvida nenhuma, a avaliação neuropsicológica é a arma número 1 da família, da escola e do paciente na intervenção. Então, quando você tem uma boa avaliação, as pessoas sabem do que a gente está falando. Quando você não tem uma boa avaliação, ou uma avaliação muito ruim, como muitas existem por aí, o que acontece é que essa família, de novo, está no discurso de saber, está comprando o que o médico falou, está comprando o que o psicólogo falou, está comprando o que a escola falou. E a avaliação neuropsicológica tem esse papel de empoderar toda a rede no processo de intervenção. Então veja só, para quem chegou um pouco depois, eu estava contando a história das alunas que pagam uma especialização super cara, e um médico foi dar uma aula de TDAH e falou: eu nunca, em algum momento, mandei para nenhum neuropsicólogo fazer avaliação neuropsicológica de casos de TDAH. E o que eu estava falando para elas é que, enfim, isso não é a grande questão. Ninguém precisa de neuropsicólogo para fechar diagnóstico, quer dizer, enfim, para várias coisas sim, mas pensando no TDAH, quando você tem o DSM, o médico acha que é o DSM, bate critério, bateu, foi e acabou. Quando que, na verdade, a gente está falando que a avaliação neuropsicológica é 1 milhão de vezes mais do que isso, né? E se você só vai usar a avaliação só para fechar diagnóstico, você está usando a avaliação mais porcamente. Enfim, penso eu, né? Tem que pôr um vírgula, penso eu, porque a chance de a gente também estar falando só da nossa experiência é muito grande. Mas na minha experiência eu erro com certeza, eu erro com confiança de que eu estou sendo 100% honesto no que eu estou falando. A avaliação neuropsicológica é muito mais do que ajudar um médico a fechar diagnóstico. É também pensar em comorbidades, é também fazer diagnóstico diferencial. Mas quando eu estou aqui hoje falando de reabilitação, a avaliação neuropsicológica é a ferramenta para a gente entender por que aqueles problemas existem, né? Então, se a gente... Deixa eu ler aqui, antes de entrar no próximo tópico, a gente já está partindo para os finalmente, porque é muita coisa para falar, mas eu quero, antes de terminar, dar um exemplo de como essa integração entre avaliação e neuropsi pode ocorrer para uma intervenção, tá? Então, Amanda Barroso. Tiago, você conhece o livro Como Elaborar um Laudo Neuropsicológico? Acabou de ser lançado pela casa
do psicólogo. Eu não li, sei quem são as autoras, enfim, a gente tem a Rochelle, a Nicole, são pessoas sérias, pessoas que eu conheço há muito tempo, convivi bastante nos 4 anos que eu fui secretário da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, ainda convivo, mesmo já não sendo da diretoria, eu ainda faço parte de algumas comissões da sociedade, estive com elas durante o congresso, quando eu dei essa aula que eu estou dando hoje aqui para vocês, são pessoas da melhor qualidade, acho, pelo que eu folhei do livro, queria muito ler o livro, mas não adquiri ele, mas pelo que eu folhei, achei muito interessante. Agora, precisaria se avaliar um pouco, porque na minha passada de olho eu não aprofundei, pelo que eu vi eu não encontrei exatamente o que eu gostaria de encontrar, que é o relatório para a reabilitação. Precisaria olhar de novo, eu juro que eu olhei muito rápido, acredito que deve ter coisas lá, mas eu fui olhando, procurando algo que eu já faço e não encontrei. Então, acho que para quem trabalha com na avaliação e talvez com escolas e tudo mais, seja um bom livro, né? Mas acho que não tem o meu modelo mental ainda de relatório para intervenção. De qualquer jeito, acho que é o melhor que a gente tem hoje, né? Que bom que a Rochelle e a Nicole trabalharam com isso. Adriana Remião Linden, você sugere utilizar a CIF para planejar a REAB? Adriana, acho que a CIF, para quem não conhece, a CIF é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Acho que a CIF é o grande instrumento que a gente tem, dos mais simples e dos mais profundos, né? Para quem não conhece, vale a pena ir atrás. Eu ensino a CIF também, acho que todos que trabalham com reabilitação, principalmente com adultos, acabam ensinando muito o modelo da CIF. Gosto do modelo da CIF. Tem algumas outras coisas legais para planejar a intervenção, principalmente em criança, mas a CIF é bem agradável. Kelly Rodrigues, muito interessante essa ampliação, o contexto é de extrema relevância, precisamos parar de patologizar. Eu acho, você sabe, eu acho que aí tem uma grande discussão, né? A patologização, vamos dizer assim, não é bem um termo que eu uso, então não sei nem como utilizar, para ser sincero. Essa não é uma questão para mim, viu, Kelly? Já deixo claro, assim, eu nem penso se está super patologizado ou não, porque como pessoa que trabalha na outra ponta, que é a intervenção e reabilitação, eu penso 100% na funcionalidade. Por isso que eu acho que até a resposta anterior, a CIF, né? Então, para mim, saber que você é autista, ou esquizofrênica, ou que teve um AVC, ou que tem pânico, para mim, isso me ajuda a me orientar cientificamente em direção a você. Vou procurar estudos mais científicos, mais precisos, vou procurar o que a literatura me conta, vou usar toda a ciência construída em volta desses transtornos para me ajudar a ser o mais assertivo e adequado na minha intervenção. Como lidar com a família. Porque, por exemplo, saber que uma pessoa é autista e a outra teve AVC me diz caminhos de intervenção, de como lidar com a família, de como lidar com a escola, como lidar com os ambientes, como lidar com o paciente, né? Mas muito menos na visão classificatória da coisa, né? Tipo, você é autista, cara, sai daqui, sei lá, você tem que fazer método X, não tem outro caminho. Ah, não, cara, você é TDAH, só o método Y funciona. Não é assim que eu, como neuropsicólogo, ajo, pelo menos, né? Para mim, de novo, saber a tua patologia, saber o transtorno, o diagnóstico, me ajuda a guiar o processo de intervenção, muito menos do que classificar, e também pensar que classifica, assim, que nem remédio, né? Ah, tipo, remédio de primeira escolha, remédio de segunda escolha, remédio... Não, tipo, intervenção de primeira... Não, porque cada paciente é um, então cada ambiente é um. Deixa eu responder a Larissa aqui. A Larissa Machado, eu e uma colega trabalhamos com um grupo de reab infantil aqui em Goiânia, focado em funções executivas, e temos tido ótimos resultados, mas gostaríamos de trocar quanto à experiência nesse tipo de trabalho. Opa, calma aí, tem que apertar ver mais aqui. Ver mais, nesse tipo de trabalho. Sem dúvida, acho que a gente podia inclusive marcar um hangout
e de repente vocês apresentarem o modelo de vocês, eu apresentar meu modelo e a gente fazer uma discussão aberta. Não sei como que isso funciona no Facebook, não sei se daria para tipo você falar, eu falar e tudo mais, mas a gente pode pensar em outros modelos. De qualquer jeito, muito legal saber que vocês estão trabalhando com funções executivas. A gente tem visto agora, né, saiu um monte de materiais de grupo de reabilitação e função executiva, acho que da própria Rochelle saiu algumas coisas, isso é muito legal. Reabilitação interativa para TOD, da Eliane Nunes, eu acho que é integrativa, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Aqui o que eu estou querendo trazer é muito mais um modelo mental de como pensar a reabilitação. Então funciona para TOD, TDAH, é um modelo que ele, enfim, para reabilitação de lesão cerebral e tal. O que eu quero ensinar é pensar como fazer a intervenção antes de pensar na técnica, antes de pensar se vai funcionar ou não. Eu quero entender o que está acontecendo com esse paciente. Qual é o problema, quais são as hipóteses para esse problema existir, porque falar que é TOD, enfim, falar que ele tem TDAH, no processo que eu estou tentando trazer aqui, é menos importante. Para mim é muito mais importante saber o que ele não está conseguindo fazer na vida dele, né? O que ela não está conseguindo fazer na vida dela. Bom, de qualquer jeito, deixa eu terminar o último exemplo aqui, porque também são tantas coisas que eu teria para falar, mas ainda não tá, a gente não consegue falar tudo. Eu queria terminar, ainda vai mais uns 15 minutinhos para terminar, mas eu queria terminar falando do Will Vissaker. O Will Vissaker é o autor por trás do modelo de intervenção de lesão cerebral na infância. O Will Vissaker foi uma pessoa muito importante em Nova York, porque ele participou do processo de implementação, como que chama? Escolas adaptadas, escolas para pessoas com dificuldades cognitivas, cerebrais, enfim. Ele foi um fonoaudiólogo que participou muito intensamente desse processo das escolas integradas, enfim. Um cara muito interessante, né? Ele criou um modelo que ele chamava de intervenção colaborativa. E para ele usou Luria na base, ele usou funções executivas, ele pegou autores dessa ampla gama que fala desde emoção, habilidades sociais, habilidades de comunicação, reabilitação cognitiva, e ele tentou criar um modelo compreensivo em volta do paciente, da capacidade do paciente se autorregular, da capacidade do paciente expressar e comunicar-se, do paciente regular o seu comportamento e a sua emoção e de aprender novas informações. Para ele, era isso que eu queria contar, ele diz que existem 6 premissas básicas que, se a gente não respeitar no processo de avaliação e de reabilitação, em última instância vai falhar o processo, né? Então, premissa número 1, né? Eu vou ler para vocês especificamente a frase dele, né? É um componente essencial da avaliação para o planejamento de uma intervenção que essa avaliação seja feita na vida real do paciente, em ambientes que sejam naturais dele, que ela seja contínua, ou seja, né, avaliar, vai embora, avalia durante o processo, inclusive de intervenção, e que ela seja colaborativa com a família, com a escola, com os terapeutas, com a psicopedagoga, com a fono, com a TO, com a pedagoga, enfim, com todo mundo. E que durante o processo dessa avaliação eu esteja testando hipóteses sobre o funcionamento do meu paciente, né? Isso daqui é tão simples falar, mas é tão difícil fazer, né? E acho que essa é a beleza da reabilitação, porque é um processo amplo, contínuo, né, de crescimento do próprio terapeuta, da metodologia que o terapeuta usa, né? Acho que a gente está cheio de gente querendo usar termo bonito, né? Sou neurocientista, sou neuropsicólogo, sou neuropsico blá blá. No fundo a gente é terapeuta, né? No fundo a gente trata a gente. A gente não trata livro, não trata artigo científico, não trata blá 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 com chefinho, com, sei lá, professor e tudo mais, não. A gente trata seres humanos, né? Então,
é um processo muito individual nosso de autoburilamento, não, palavra de velho, mas enfim, de autoburilamento, de autoconstrução, né? No qual a gente está aprendendo técnicas e métodos, né? Então acho que essa premissa número 1, reabilitação tem que ser na vida real, em colaboração e baseada em hipóteses. Se você não tem a mínima ideia do que está acontecendo com o seu paciente, não intervém, volta para a prancheta. Esses dias uma paciente, uma aluna, né, uma supervisionanda minha veio e falou assim: Thiago, chegou um menino na primeira sessão, falei com os pais falaram: você pode ver 15 minutos, meu filho, por favor, só 15 minutinhos. Aí eu vi que ele não tinha muitas habilidades sociais, eu peguei o baralho aqui dos caminha, eu falei, quando ela contou isso, eu falei: nossa, o Renato deve estar tendo um microinfarto, o Renato e a Marina estão lá tendo uns microinfartos no coração, porque ela falou: peguei lá o baralho do caminho e naqueles 15 minutinhos eu apliquei, já fiz uma intervenção. Aí eu olhei e falei: rapaz, não foi para isso que eles fizeram. E para que você fez a faculdade, né? Quase, mentira, não falei isso, mas pensei, tipo, que desespero. Para, né? Se você não sabe o que fazer, não faça. E se você ainda nem avaliou, não intervenha. Né? Respira, se acalma, conhece a criança, bate papo, descobre o que a criança gosta, brinca, sei lá, qualquer coisa. Mas comece o seu processo antes de avaliação, né? E isso vale também para quando você já terminou a avaliação e de repente não sabe o que fazer. Para, pensa, né? Quais são as queixas da vida real? Qual é a hipótese por trás? Então, isso é o 1 do Will Vissaker, premissa 1. Premissa 2. A intervenção mais efetiva do planeta Terra, do mundo, da galáxia, é aquela que a gente faz na vida real do paciente. Né? No ambiente real do paciente. No contexto significativo do paciente. Ou são aquelas intervenções construídas para influenciar esses ambientes do paciente. Por que isso é tão importante? Por que isso é tão relevante? Porque hoje a gente vai nas editoras, nas livrarias, enfim, em qualquer lugar que seja, milhares de jogos. Nossa, você vai agora, eu adoro game, jogos de tabuleiro, você vai nas lojas de jogo de tabuleiro para todo lado. E aí o brasileiro ganhou um pouco mais de dinheiro, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, compra. Eu tive a oportunidade de ir num congresso que a gente ganhou um prêmio com o game do meu doutorado. Então a gente foi levar o game para os Estados Unidos num congresso e a gente foi num shopping assim de esquina, fuleiro, tinha uma loja de jogos cognitivos para o desenvolvimento de crianças. Assim, né? E eram dezenas, e a gente fica com vontade de comprar tudo. Só que essas intervenções, transferir isso para a vida real, a tal da generalização, né? Carregar um aprendizado da clínica para a vida real do paciente, é muito difícil. E se ainda a intervenção que você está usando não tem nada a ver com o contexto do moleque, tipo, vamos fazer um jogo aqui. Imagina que você é um astronauta e que você tem que combater alienígenas. E você tem que controlar o impulso quando os alienígenas te atacam. Muito legal. Você vai controlar o impulso. É tipo o meu jogo, o jogo do dragão. Você vai aprender a não atacar o dragão. Mas aí quando o fulano for te dar um tapa na cara na escola, como que você vai usar o alienígena para te ajudar, né? Se ainda você usou a metáfora do alienígena, talvez funcione. Mas se você nem mediou o aprendizado, a criança só jogava ali sozinha, pega, joga, embaralha, pega. Se você não mediou esse aprendizado para a criança saber o que fazer com isso, a chance disso funcionar é baixíssima. Então, de novo, premissa 2, a intervenção mais efetiva do planeta Terra, da galáxia, do universo, é aquela que você vai direto na vida do paciente. Pega o problema dele, constrói uma intervenção em volta daquele problema. Premissa 3, a reabilitação de pacientes requer uma abordagem que seja integrativa e colaborativa. Integrativa, o que todo mundo pensa vem para dentro da intervenção. Então, você não está no topo soltando regras para a escola, para a família. Não, tá todo mundo junto, sentado na mesma mesa, construindo e desenhando a intervenção. E 2, colaborativa, porque todo mundo vai fazer. Todo mundo tem que ir lá e dar o seu quinhão na hora de intervir. Todo mundo tem que ir lá e fazer a sua parte, porque você tá 1 hora, 2 horas por semana. Por mais que você use o WhatsApp, Facebook, sei lá, o inferno para se manter conectado com o paciente,
no frigir dos ovos é a família, é a escola, é a igreja, é o grupo de amigos que está no dia a dia, né? Premissa 4. A intervenção mais efetiva, ela atua aí para quem falou de CIF, né? Ela atua no prejuízo, na atividade e na participação. Eu dou o mesmo exemplo sempre, então quem já viu vai dormir agora, mas eu sempre dou o exemplo da minha tia. Minha tia gostava muito de fazer tricô, e com o tricô, com a habilidade manual dela de fazer tricô, ela fazia roupinhas para bebês e tudo mais, e essa roupinha para bebê ela leva na igreja, que ela tem um grupo de tricô lá, e elas discutem, elas planejam e elas mandam essas roupinhas para as crianças carentes. Quando ela desceu a rua e quebrou o braço, ela perdeu a função motora, ela teve um prejuízo motor da função motora, ela perdeu a atividade, que é o crochê, e ela perdeu o grupo, que é a participação, né? Então uma intervenção para ela, a mais efetiva do mundo seria a que ajudasse a voltar a função motora, que ajudasse ela a fazer as roupinhas e que colocasse ela de volta no grupo. Agora, nem sempre a nossa intervenção pega todas essas 3 áreas. Então, que minimamente a gente mantém alguma dessas 3 áreas em funcionamento. Então, talvez para minha tia, tem que ficar com o braço parado. Mas será que ela não pode ir participar do grupo de tricô e voltar à participação perdida dela? E talvez, será que ela não pode ter uma outra atividade ali, sei lá, a organizadora, a pessoa que vai gerenciar algum processo das pessoas que estão começando? Então percebe, a melhor intervenção pegaria a função perdida, a atividade que eu perdi e a participação. Mas se a gente conseguisse manter alguma das 3, a gente já está tendo um ganho muito importante para o paciente. Quinta e penúltima premissa, né? Na falta de engajamento em uma atividade de vida diária, que tenha sentido e seja prazerosa, a intervenção vai falhar. E aí eu quero deixar muito claro o que os estudos andam mostrando com respeito a intervenções de treino cognitivo, né? Então assim, eu teria que ser o cara que falaria que treino cognitivo repetitivo funciona, porque foi o que eu estudei no doutorado, foi o que eu publiquei artigos, é a minha maior linha de pesquisa com games e tal. Mas o que os estudos mostram é que esses treinos repetitivos, eles nem sempre funcionam. Talvez, na maioria das vezes, eles não funcionem, né? Então, mas muita gente vem falando, não, mas eu dou o joguinho, eu dou o método X, eu dou o jogo Y que eu comprei na loja tal, e a criança adora, velho, a cognição pira, não sei o que. Tá, mas calma aí, será que tá treinando memória operacional? Será que tá treinando atenção? Ou será que tá deixando a molecada empolgada? Porque motivação também é uma habilidade, né? Ter uma pessoa motivada é muito importante. Eu mesmo, quando eu acordo morrendo de sono, se eu ligo um joguinho no celular, eu desperto. Então, será que você não está fortalecendo a cognição como um todo? Eu lembro que numa discussão, uma vez com a minha chefe, Silvia Bolognani, a gente estava discutindo isso e a Silvia falou, será que não está ativando o tônus atencional? E isso aumenta o tônus geral para outras funções? Mas será que está treinando a função direto? Então isso é muito importante para a gente ter na cabeça, né? Porque sudoku e palavra cruzada é bom para quem gosta de sudoku e palavra cruzada. Se você der sudoku e palavra cruzada para quem não gosta, a pessoa vai odiar. Então, voltando para cá, se a gente não fizer uma reabilitação engajada com a vida do paciente, que tem sentido, que ele vai aprender um negócio que ele vai poder usar com a namorada dele, que ele vai poder usar na escola, que ele vai poder usar com o pai quando ele explode com o pai. Se a gente não fizer uma reabilitação, uma intervenção focada nessa vida real, em última instância vai falhar a reabilitação. E aí ele vai continuar por mais uns 6 meses porque ele adora você. Até a hora que ele começar a pôr no papel o ganho de te ver, o custo de te ver, e os poucos ganhos na vida real, e ele vai falar, eu adoro você, mas não vou mais, né? Isso tem muito a ver, o que eu acabei de falar, com o papel da pessoa que está no processo, né? Porque, vamos ser muito sinceros, né? Tá cheio de psicólogo que não gosta de gente, né? Tá cheio de neuropsicólogo que não gosta de gente. Então, quando ele vai numa pessoa que gosta de gente, ele quer ficar, né?
Quando ele vai num neuropsicólogo que olha para ele, que tem interesse na vida dele, que faz parte da rede dele de suporte, é óbvio que ele fica. Mesmo quando a gente está dando uma intervenção ruim. Mas é muito importante a gente manter o foco da busca, do processo, de achar a intervenção de vida real para o paciente. Ele tem que sentir na vida real que está melhorando, né? Sexta e última premissa do Wilvisacker, então, profissionais precisam se descolar de modelos tradicionais de patologia e diagnóstico, foi até o que uma das colegas falou, e ir além de tratamentos simplistas ou mágicos. Então a questão não é tipo patologizar ou não, é tipo se descola disso, né? O que saber que ele tem Asperger me ajuda no processo. E aí eu vou usar o que saber que é Asperger me ajuda, eu vou usar. Mas a partir disso é um ser humano com problemas. Sabendo da limitação aqui de background, de pano de fundo, o que eu faço de intervenção? Pelo menos é assim que eu trabalho e fiquei muito feliz quando eu descobri que é assim que o Wilvisacker pensava, é assim que o Luria pensava, é assim que os grandes neuropsicólogos que eu estudei pensavam. Então, na verdade, eu segui esses caras todos e na clínica fui percebendo que isso tem sentido. Na pesquisa, é um baita sentido saber que o cara é TDAH subtipo combinado. Nossa, mas vai dar remédio pro combinado versus o desatento. Já começa a complicar. Na psicologia, então, né? Muito, tipo, se você me falar, sei lá, tô com um paciente X que é parkinsoniano. Tá, beleza. Eu acesso as minhas informações de parkinsoniano, começo a pensar em reabilitação, mas até aí, se você me falar, o meu parkinsoniano, ele tá com muita dificuldade de caminhar. Ainda aprofundou mais ainda o meu acesso a intervenções. Mas ainda assim eu estou pensando qual é o problema por trás de tudo isso, né? E aí eu acho que vale dar um exemplozinho também que eu falei no congresso, que é o seguinte: chegam 4 crianças diferentes com a mesma queixa. Criança 1, problema de memória. Criança 2, problema de memória. Criança 3, problema de memória. Criança 4, problema de memória. Quando você vai por trás caçar, você descobre que uma tem um tipo mais TDAH, você descobre que uma tem mais tipo dislexia, você descobre que um é mais desexecutivo, e você descobre que o quarto, sim, tem um problema clássico de memória. Se eu sou maquininha de aplicar intervenção, eu pego a criança, problema de memória, intervenção de memória. A segunda, problema de memória, intervenção de memória. Terceira, problema de memória, intervenção de memória. Quarta, problema de memória, intervenção de memória. Se eu tivesse feito isso, só teria funcionado para um dos 4 pacientes. Os outros 3, um precisava de intervenções mais de atenção e tudo mais, o outro mais de intervenções de linguagem, e comunicação, e leitura, e escrita, e o outro mais intervenções de planejamento, organização, tomada de decisão, controle inibitório. Por isso que a gente não pode metralhar a intervenção. Não, tipo assim, o nosso objetivo de vida não é ser uma metralhadora de intervenção. Nosso objetivo de vida é procurar a intervenção certa, para o problema certo, com uma meta alcançável. Né? Porque também pegar um paciente que acabou de ter uma lesão e a meta é voltar para a universidade, você motiva ele, mas daqui 6 meses ele falhou, 6 meses de novo falhou, você destruiu não, mas você atrapalhou muito a evolução do cara. Porque é um problema desse tamanho, né? Só quem fez faculdade, todos nós aqui, sabemos o quanto que funções, que todas as funções são necessárias, né? Então, gente, para ir concluindo esse nosso bate-papo de hoje, eu queria só contar um caso, né, do próprio Wilvisacker, e é o caso que eu contei no congresso, que eu acho que é um caso muito bonito para entender o método dele, né? Então ele fala do paciente Lucas, 6 anos, ele teve um acidente de carro e ficou com múltiplas lesões cerebrais. E entre os prejuízos foi dificuldade cognitiva, linguística, motora, acadêmica, comportamental. Mas se você fosse classificar, não a neuropsicologia por trás, mas primeiro, qual é o problema de vida real, qual é a queixa, é que ele está quebrando tudo. Ele está batendo em todo mundo, ele está explosivo, ele está incontrolável, esse tipo de coisa. Então o Wilvisacker começa, a partir de pegar esse problema, olha, o Lucas está explosivo, incontrolável,
ele faz o processo de levantamento de hipóteses, né? Então uma parte da equipe faz uma avaliação neuropsicológica, ele traz a escola, ele traz a família e ele traz a equipe com relatório. E ele põe a equipe, a escola e a família para discutir por que o Lucas está explosivo. E aí ele começa esse processo de levantamento de hipóteses. Primeiro ele convida a escola. Professor, diretor, coordenadora pedagógica, para você, por que o Lucas chega aqui na escola, bate em todo mundo, não fica sentado, está explosivo? Na opinião de vocês, na percepção de vocês, por quê? E a escola chega e fala, olha, na nossa opinião, a família fica reforçando a explosão dele. Então quando ele explode, a família fica em volta. Ai filho, calma. Então ele acaba sendo reforçado àquele comportamento explosivo e tudo mais. E aí ele fala, tá, e como que você, trataria isso? Né? Ele pede para a escola dizer. A escola fala, olha, eu faria um treinamento de paz e eu faria um treinamento comportamental para a família, um treinamento comportamental na criança, diminuiria toda a resposta a comportamentos negativos e tal. Ele fala, tá bom, segura aí, essa é a primeira hipótese. Ele vai para a segunda, ele chega para a família e fala para a família, o que você acha que está acontecendo com o filho de vocês? E a família fala, na nossa opinião, nosso filho é depressivo. Depois da lesão, ele desenvolveu depressão, ele tem características de depressão. Ele não tem nada que tem significado na vida dele. Ele não tem mais sucesso. Ele não consegue ficar sentado, ele não consegue ter amigos, ele não consegue fazer a lição, ele não consegue ir bem na provinha. Então, ele não consegue ter nada que é importante para ele, ele tem sucesso. Então, ele está com características de uma criança depressiva. Não tem amigos, né? Amizade recíproca, verdadeira, não tem. Então, enfim. E ele tem esse comportamento opositor, olha que engraçado, até a pergunta da Elaine Nunes, né? Esse comportamento opositor dele, derivado de uma lesão cerebral, é uma forma dele mostrar a depressão dele. Ele está muito depressivo. E aí ele pergunta, e como que a gente trata isso para vocês, família? Aí a família fala, olha, vamos criar mais atividades significativas, vamos construir relacionamentos com amigos e tudo mais. Ah, tá bom. Aí ele chega para os neuropsicólogos da turma dele, e vocês? Aí eles falam, a gente tem duas hipóteses diferentes. Tá. Qual é a primeira? A primeira é que ele é muito desorganizado, muito. Tipo, esse moleque é o caos em pessoa, ele é muito desorganizado. E além de desorganizado, ele é confuso. Então, quando ele quebra tudo, bate em todo mundo, ele domina o ambiente. Então é uma forma dele exercer controle, porque na hora que ele quebra tudo, as pessoas tiram ele da sala de aula, levam ele para o intervalo, deixam ele comer um lanchinho, e todo mundo presta atenção nele. Então, já que ele teve uma lesão, várias lesões, ele não consegue falar, ele é confuso, ele é desorganizado e ele organiza tudo no caos, na briga, enfim. Tá. Como que vocês tratariam isso? Ele fala para a equipe dele de neuropsicólogos. Eles falam, vamos organizar o ambiente, vamos pôr regra, rotina, estrutura, hoje você faz isso, depois isso, uma agenda, calendário, tá bom. Isso em casa e na escola. E ele chega para a segunda equipe de neuropsicólogos, que tinha uma outra hipótese, e ele fala, qual é a hipótese de vocês? Olha, pra gente, o problema é controle. Não é desorganização e confusão. O problema é que ele quer exercer controle no mundo. Como ele não controla nada, eu brinco que o caso do Lucas, do jeito que o Will Vissaker conta, é o saquinho de batata, né? É a criança que, tipo, o pai pega, leva pra tomar banho, tira, põe a roupinha, a mãe pega, dá comida, põe ele na cama, a escola põe ele na sala de aula. Então, ele não tem controle de nada. Então, ele explode, ele faz comportamentos disruptivos para poder controlar o mundo em volta dele. Legal, tipo, ele fala, beleza, e como que vocês tratariam isso? A gente tentaria criar rotinas, como os nossos colegas aqui neuropsicólogos, mas a gente daria a opção dele de controle e de escolha. Faz isso ou faz aquilo. Enfim. Ele chega, ele pega tudo isso, o Will Vissaker, eu vou mostrar aqui, ele pega tudo isso e ele fala, vamos começar pela mais simples de todas e vamos testar. Percebe, gente, que ele ainda está avaliando, levantando hipóteses, mas ele já dá uma microintervenção. O que ele faz? Ele pega aqueles quadros que hoje estão na moda, quadro de organização na sala de aula,
Tipo, segunda-feira o dia está nublado, hoje é dia 20 e, tipo, primeiro aula de matemática, depois português, depois história, aquela coisa de organização. Então ele pega, transforma esse quadro de orientação no mais gráfico possível, tipo foto dos amiguinhos, foto da professora, foto da aula de não sei o que, foto do neuropsicólogo, porque tinha neuropsicólogo na escola. Então eles fazem o quadro ser super colorido e visual, com fotografias. Não fazem isso na casa, porque eles estão testando. Então eles querem ver se ele melhora na escola. E dão essa intervenção. Durante 3 meses, eles vão fazer só na escola e querem ver como que fica em casa. O que acontece é, na escola, o Lucas passa a ter controle de 25% dos comportamentos. Então, imagina que ele fez 10 explosões no dia, agora ele está fazendo 7. É isso, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso. 2,5, 3. Então, 7, 7,5 diminuiu, é bom, caiu em 25% os problemas, mas não resolveu. E em casa ele continua igual, caótico. Aí, o Wilvisacker, então, ele fala, vamos para a segunda hipótese, porque tratar a depressão é longo, tratar os pais, fazer um treinamento de pais e de mudança comportamental é longo e trabalhoso. Então, primeiro vamos testar as hipóteses mais simples, a primeira é essa da escola, e a segunda, que é dos segundos neuropsicólogos, que eles falaram, olha, eu acho que o problema dele é que ele não tem escolha, ele não toma decisão na vida dele. Então o que eles fazem? Eles fazem um quadro de orientação fotográfica igualzinho dos outros, só que ele, o Lucas, o paciente, decide se ele quer primeiro ir no intervalo ou se ele quer ir no neuropsicólogo, se ele quer ir no neuropsicólogo ou se ele quer ir para a aula de português, se ele quer brincar com os amigos no pátio ou se ele quer, sei lá, aula de matemática, enfim. Deram para ele a opção de escolha. E aí o resultado é lindo, né? Porque ele fala que... e não fez na casa, fez só na escola. E aí na escola ele melhorou assim, 98%, quase 100%. E em casa ele continuou com as mesmas dificuldades, né? Então o Wilvisacker, a partir disso, ele fala... O maior problema do Lucas, baseado na avaliação e no início da intervenção, era que ele era um saquinho, ele não fala isso, mas eu digo, ele era um saquinho de batata. Ele era levado de um lado para o outro, ele não tinha opção nenhuma de controle sobre a própria vida dele, né? Então, a partir disso, o Wilvisacker propõe, junto com a equipe de neuropsicólogos, tanto em casa, quanto na escola, quanto na igreja, quanto no parquinho, quanto nos amiguinhos, começaram a organizar o ambiente para a criança, porque uma criança com lesão cerebral tem muita dificuldade de organização, gestão do próprio comportamento, mas com a possibilidade dele controlar o próprio destino, pequenas escolhas. Quero brincar com esse, não quero brincar com aquele. Quero esse brinquedo, não quero aquele. Quero primeiro essa aula, depois outra. Coisas que crianças normalmente têm, minimamente, né? Ou seja, muito mais do que ele. Na escola, menos, mas na vida, muito mais. Eu quero ver TV, não quero fazer isso, quero aquilo, quero... Deixaram o Lucas controlar um pouquinho dele, controlar um pouquinho mais a vida que ele levava. E a partir disso, controlou o comportamento e aos poucos foi inserindo mais regras e mais rotinas. Enfim, acho uma história que exemplifica a ideia dessa aula, né? Então, para eu fazer um fechamento dessa aula e poder concluir de forma que eu me sinta minimamente feliz, porque, putz, essa coisa de professor, né, a gente quer ficar falando horas e horas e horas, mas todo mundo tem vida, né? Então, para a gente poder concluir um pouco aqui, eu acho que a neuropsicologia ela é muito mais que avaliação, reabilitação é muito mais do que técnica, muito mais que joguinho, muito mais do que treinozinhos prontos, né? A vida real do paciente é o que guia o processo tanto da avaliação quanto da reabilitação. Fazer um levantamento de hipóteses é algo básico do neuropsicólogo e se a gente não souber fazer isso, a gente precisa correr atrás, né? A gente tem que entender a queixa de vida real e aonde que o problema está na vida real do paciente. Acho que essa é a mensagem, né? E conhecer o como ele faz as coisas, porque a partir daí a gente desenha um plano de intervenção que seja alcançável, né? Bom,
Então, deixa, antes de terminar, eu ler aqui se tem alguma mensagenzinha. Professor, é possível marcar uma live sobre reabilitação de TOD? Claro, a gente pode marcar. A próxima eu já vou falar do que é, mas a gente pode já deixar marcado alguma coisa. A Kelly concordou com o que eu falei. Pô, legal, Kelly. Carmen, obrigado. Jéssica falando que usa muito a CIF, aprendeu a trabalhar quando ela trabalhou com uma equipe de terapeutas ocupacionais. A galera tem coisas que a gente ainda está muito atrás na psicologia, né? Então, a Larissa está falando que trabalha com materiais, que não trabalha com esses materiais estruturais, que ela constrói a intervenção em grupo de função executiva. Muito bom. Mais legal ainda, então, Larissa, temos que fazer circular esse bate-papo, porque acho que esse é o desafio, quais são as ideias básicas que a gente tem que ter na cabeça para montar uma intervenção em grupo de funções executivas, porque pegar o material pronto é isso, tem coisas que são fantásticas, mas que não vão servir para todos os pacientes, né? Então, adoraria poder conhecer e que você me ensinasse mais o que vocês estão fazendo. Legal, show de bola, olha aí, quanta gente legal, meu. Kellen já como perfeito, todos têm que participar na intervenção, família, escola e profissionais. A Flávia falou que é muito bom, obrigado. Mariana, obrigado por compartilhar os conhecimentos. Thiago, pô, é prazer, né? Tipo, é missão de vida, assim, me sinto muito feliz. Que maravilha. Quando que vai ser o próximo curso em São Paulo? A Ana Carolina. Então, Ana, a gente vai ter de reabilitação, a gente vai abrir em 2017. Mas ainda a gente vai falar disso um pouco mais para frente. O próximo curso que a gente tem é esse da interface entre neuropsicologia e TCC, que é uma coisa que já é um curso que eu venho dando há 6 anos mais ou menos. É um workshop, na verdade, onde eu discuto como que a neuropsicologia e a TCC se casam, né? E eu já vinha discutindo isso há uns 6 anos atrás. Em 2014, há 2 anos, o Beck lançou alguns materiais sobre esse processo de juntar os dois, o Beck da terapia cognitiva. Então a gente atualizou o nosso workshop. Esse workshop especificamente ele é via internet, então são 6 horas de aula online, onde eu vou disponibilizar a aula a partir, acho que do dia 3 ou 4 agora de dezembro, e depois a gente vai ter uma aula online ao vivo, acho que 14 de janeiro, se eu não me engano, para a turma que está fazendo o curso. Então vão ser 2 aulas, uma aula que você assiste a hora que você quiser, quando você puder, que são os conteúdos básicos do curso, e depois a gente vai ter a aula online 14 de janeiro, se eu não me engano, sobre a integração da TCC e da neuropsi. As 2 aulas são sobre integração, mas na outra já dos transtornos psiquiátricos, a gente vai disponibilizar isso, muito legal. Renata Maria de Lima Brito. Meu filho diagnosticado com TOD abandonou todas as atividades extras por intervenções erradas. Ele foi cobrado e decidiu desistir. Teremos que começar do zero. Então, não quero eu ficar aqui falando o que a gente vai ter que fazer, mas acho que vale muito a pena isso que eu propus para ti. Primeira coisa é a gente descobrir quais são os problemas de vida real que o TOD está trazendo para ele, né? O que essa oposição e esse desafio realmente está provocando, descobrir o que está por trás, né? Levantar hipóteses então dos problemas e aí planejar a intervenção. Muitas vezes a intervenção é nos pais, muitas vezes a intervenção é nos colaboradores, como na escola, para a gente poder facilitar algum processo, né? E muitas intervenções são também com o paciente, o próprio portador. Então, de qualquer jeito, a intervenção é muito complexa, mas acho que aqui tem um caminho, né? Avalia o problema, descobre, levanta uma hipótese do porquê que o problema existe, vamos pensar em metas realistas e vamos começar a intervenção. Não adianta a gente pensar em algo muito pré-pronto, né? Porque vida real é vida real, então a gente tem que entender bem o caso dele. Carmen Clara, gostaria de ler algo da sua autoria. Adorei essa, eu vou até dar um like aqui, a palavra autoria. Então, Carmen, é o seguinte, eu, enquanto acadêmico, vamos dizer assim, eu publiquei, não sei se eu acabei publicando 14 ou 15 artigos científicos,
Tem nas minhas linhas principais, que é tecnologias em reabilitação, então tem coisas sobre videogame, alguns capítulos de livros sobre o assunto tecnologia e intervenção. Enquanto a linha mais de metodologia e reabilitação, talvez que é a linha que eu mais quero trabalhar, mas que eu acho que eu tenho menos artigos, mas tem uns artigos legais também sobre lesão cerebral e lesão encefálica adquirida. E tem algumas outras coisas dentro desses trabalhos. Isso são os artigos científicos. E aí eu tenho alguns capítulos de livros, que eu posso depois até indicar quais são os livros. Tenho textos pequenos, mas eu não tenho um livro meu escrito, por mais que eu estou escrevendo algumas coisinhas legais, ainda estou nesse processo de sistematização desse método que eu venho utilizando, tá? Mas posso indicar coisas que eu uso no meu dia a dia com maior prazer. Bom, o autor dessas premissas, Moniquinha, é o Ylvisaker. Eu vou pôr o nome dele aqui quando eu terminar, mas chama Mark Ylvisaker, Ylvisaker. Então, dá uma lida, você que eu te conheço tão bem aí de BH, dá uma lida, que você mostra para os seus alunos que a galera vai gostar muito, tá? Enfim, tem muita coisa aqui e eu vou ter que... Vou responder depois com calma. Nossa, quanta coisa, na verdade. Fiquei lá em cima, fiquei nos 10 primeiros comentários. E aí eu não vi que tinha mais comentários. Desculpa aí, gente. Eu vou ter que ir parando por aqui, porque, enfim, 1h30 de aula, as pessoas vão ficar completamente malucas, né? De qualquer jeito, eu vou responder um por um, todo mundo que postou mensagens. Quero fazer isso mais vezes. Então, queria fazer uma vez por semana uma live, talvez as segundas seja a melhor data para mim. Queria saber se segunda é uma data boa para vocês. Queria também que vocês colaborassem, assim, tanto criticando o tamanho da aula, o conteúdo, a expectativa, e que vocês sugerissem outros conteúdos, outras formas de informações que vocês gostariam. Dentro do que eu puder, vai ser um super prazer poder fazer essa troca mais próxima, né? A gente, nos últimos anos... Talvez nos últimos 8 anos eu tenho dado aulas pelo Brasil todo, falando de reabilitação e neuropsicologia, e essa ferramenta da aula online é brutal, né? Você poder estar 1h30 com seus alunos, numa segundona, desde a sua casa, é show de bola demais. Então, queria agradecer a todo mundo que veio. Eu sei que eu flodei um pouco palavras dos jovens, né? Eu enfiei a propaganda em tudo que é grupo da internet. Eu não sei se isso é uma prática muito agradável. De qualquer jeito, me digam também se é agradável ou não ficar recebendo minhas mensagens. Mas obrigado por todo mundo que veio. A gente ficou aí, segunda live minha, primeira a gente chegou em 40 e poucos, essa chegou em 90, até que caiu. A live chegou em 90 pessoas e agora a gente está aí com uma média de 60, 70, então é muito legal poder estar com todo mundo. Queria desejar uma super semana para vocês. Mandem mensagens, inbox, e-mail, enfim, vamos nos infernizar e vamos tentar construir essa neuropsicologia que a gente acredita, né? Baseada nos nossos pacientes, baseados em pesquisa científica e que realmente seja efetiva para quem está na outra ponta, né? E principalmente, sei lá, se eu tivesse um método, um mote, um logo, seria abaixo a magia e as bruxarias, né? Então, abaixo tudo que é muito maluco, assim, a gente tem que trabalhar com método, com metodologia e com técnicas que são comprovadas pela ciência, porque aí a gente consegue realmente impactar a vida dos nossos pacientes. Valeu, gente, obrigado todo mundo, um super beijo, e a gente conversa, e aí eu já divulgo a partir de amanhã qual vai ser a próxima, eu já falei, a próxima live vai ser sobre TCC e neuropsicologia, tá bom? Valeu, minha gente, até mais!